Queridos, a paz do Senhor. Eu tenho certeza que hoje será mais uma noite edificante para as nossas vidas. Eu costumo dizer que a vida é um eterno aprendizado. Ninguém sabe tudo, né? Todo dia a gente aprende alguma coisa. Então nós vamos orar agora para que o Senhor continue dando graça à serva dele, que estará ministrando aqui a palestra, compartilhando experiências, informações, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui edificados para a glória de Deus. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por este momento que o Senhor preparou, e nós oramos e pedimos que a bênção que enriquece e que não acrescenta dores, a paz que excede todo entendimento, repouse sobre a vida da tua filha, que ela possa com ousadia, sabedoria, excelência de largueza de coração, ser usada nas tuas mãos na noite deste dia, para edificar a cada mãe, a cada pai, a cada família que aqui está. Muito obrigado por esse momento, nós desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ô Rony, tem que ver se não é melhor pôr com fio, porque isso aqui está falhando. Vou trocar a bateria para que não haja interrupções, né? Ficar ruim. Pastor, a bateria é meia-noite, né? Vamos embora. É meia-noite. Até 11h58. 58. Esse não falha. Isso aí não falha. A paz. Vou falar para vocês que eu estou nervosa. Eu estou nervosa, vocês vão ter que me ajudar. Mas vamos lá. Me deram a missão de falar um pouquinho sobre criação de filhos. E uma missão maior ainda, por falar criar filhos para o reino de Deus. Criar filhos já é difícil, ainda para o reino de Deus, mas não é impossível. E nós vamos ter um bate-papo aqui. Isso é um bate-papo, gente, é uma conversa, uma troca, porque a gente também aprende muito com vocês, né? Eu queria começar falando um pouquinho sobre mim. Eu tinha feito um slide lindo com uma foto minha maravilhosa do meu marido, dos meus filhos, mas deu ruim. E tudo bem, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre quem eu sou, né? Eu sou cristã, meu nome é Aline, eu sou cristã, eu venho da Igreja Aliança Bíblica de São Vicente. Eu sou esposa do Paulo, aquele moço ali, ó, sentado. Eu sou mãe do João Pedro e da Débora, que hoje são 2 adultos já. Eu sou pedagoga, eu sou diretora escolar há 17 anos. Então, há 17 anos eu faço essa reunião de pais aqui. De pais e mães, para puxar a orelha da galera. Eu curso o último ano da faculdade de pedagogia, de psicologia, no Santa Cecília. E hoje eu faço um trabalho com crianças dentro do Santa Cecília e também com idosos. É um trabalho bem gostoso que a gente faz ali. Criando filhos para o reino de Deus, uma jornada de fé e propósito. Eu queria começar falando sobre uma história. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia em Gênesis 22, 6. A minha Bíblia é a NVI. Vamos lá. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: O que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha, temos o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício?
Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para um sacrifício, meu filho. Abraão é considerado o pai da fé e nos traz muitos ensinamentos sobre a fé, e esse é um deles. Abraão creu, Abraão confiou no Senhor, mesmo sem ter isso aqui. Abraão não tinha isso, Abraão tinha a palavra de Deus. E hoje eu pergunto para vocês, que antes mesmo de falar sobre filhos, eu pergunto para vocês: vocês creem na palavra do Senhor? Vocês creem que a palavra do Senhor é o alimento que vai caminhar com vocês? É ela que nutre os nossos dias. Em Salmos 127:3 declara que os filhos são herança do Senhor. Deuteronômio 6, de 6 a 7 diz: nos lembra de amar a Deus e ensinar os mandamentos aos filhos. Eu vou passar para vocês um vídeo, acho que não sei se dá para todo mundo ver aqui, ali, lá. Ajuda eu. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse vídeo. O controle está aqui. Será que vocês conseguem ver, gente? Quer sentar ali rapidinho? É bem rapidinho o vídeo. Just know how they say looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how they say. Go back where you came from. Look at this baby. É um vídeo do mundo, mas é um vídeo muito atual também, que a gente pode se colocar ali em algumas atitudes, talvez não tão grandes quanto essas, mas atitudes que os nossos filhos enxergam e copiam. Nós somos o modelo dos nossos filhos. E aí eu falo para vocês, e eu me incluo junto como mãe, que modelo é esse? Nós temos buscado honestidade, integridade naquilo que a gente faz? A nossa vida tem sido uma vida de compaixão para com o outro? Como é o ambiente familiar onde nós criamos os nossos filhos? Irmãos, eu sei que muitas vezes eu tenho trabalhado lá na faculdade de psicologia com muitos pais, lá na escola também com muitos pais. E uma das queixas maiores é quando se fala de dar o que a gente não recebeu. Como é difícil dar aos nossos filhos algo que nós não recebemos. Então, muitas vezes nós tivemos um lar de agressividade, um lar de alguém que nunca te disse um eu te amo, um lar de violência, um lar triste. Só que a gente conheceu a Cristo
para que isso seja cortado nas nossas vidas, para que a gente não leve isso adiante. Não é isso que nós queremos para a geração que nós vamos deixar. Então, eu queria que vocês pensassem como é esse lar de vocês. O que vocês estão fazendo dentro desse lar? Eu oro, eu busco a palavra do Senhor, eu converso com meu filho. O meu funil é largo ou o meu funil é estreito? Uma vez, lá na minha igreja, a gente fez uma palestra e uma das palestrantes falou sobre isso, funil largo. A criança nasce no funil largo. Antigamente ela nascia no funil estreito. Agora a gente inverteu os papéis. Então a criança nasce no funil largo. O que é o funil largo? Filho, você quer comer o que hoje, querido? O que você quer levar de lanche? Você quer usar o sapato azul ou o amarelo? Qual mochila você quer? Qual roupa você quer usar? Esse é o funil largo. Vocês lembram no nosso tempo, como é que era? A gente só tinha um sapato. A gente tinha meia dúzia de roupa e a mãe arrumava a nossa roupa, colocava lá em cima e falava, ó, você vai usar isso aí. Hoje o funil é largo. E eu escuto de muitos pais assim, eu não sei o que eu fiz de errado. Puxa, mas eu não sei porque eu dei amor, eu dei carinho, eu dei tudo que eu podia dar, de fato. Mas faltou o funil. A criança precisa de limites. Criança precisa de limites. Criança precisa de rotina e criança precisa de disciplina. Eu coloco 3 coisas muito importantes para dentro da nossa casa, que é a leitura bíblica, a oração e a discussão. As crianças desde pequeno precisam entender que Deus habita o lar de vocês. Elas precisam ver vocês orando, elas precisam ver a Bíblia na casa de vocês. Como que eu posso passar um valor para o meu filho que eu não tenho? Vocês viram no vídeo, eles estão olhando para vocês. E eu vou explicar para vocês que as crianças de 2 a 6 anos, elas estão formando, o cérebro infantil, ele se forma até os 18 anos. E é por isso que muitas crianças são consideradas crianças até os 18 anos por conta da formação do cérebro. A criança dos 2 aos 6 anos, ela forma sinapses, ela forma pensamentos muito rápidos. E é o momento onde tudo que você pode depositar naquela criança é aquele momento, dos 2 aos 6 anos de idade. Joga tudo que vocês têm, todo o potencial que vocês têm, joguem para aquela criança. Aquele é o momento dela receber tudo aquilo. Ah, mas Aline, e se passar dessa idade não tem jeito? Tem jeito. Tem jeito sim. Mas esse é um momento especial na vida das crianças. Então, leitura, oração. Eu oro com meu filho, eu demonstro que eu dependo do Senhor para fazer algo. Quando meu filho quer alguma coisa, quando meu filho brigou com um colega na escola, quando ele deseja ganhar um presente, eu oro com ele. Eu chamo ele e falo, filho, vamos pedir para o Senhor. É isso que você quer? Vamos pedir para o Senhor, vamos crer que o Senhor vai nos dar. Você demonstra isso ao seu filho? Você discute, você conversa, veio para a classinha da igreja, chegou aqui e teve um monte de coisa, um monte de ensinamento, as meninas ficaram horas aí preparando um monte de atividade, e aí ele saiu da classinha cheio de gás, com aquilo tudo na mente. É o momento de vocês falarem o que vocês aprenderam. Vamos trabalhar isso em casa, gente. Vamos fazer uma roda.
Vamos sentar, vamos olhar no olho da criança e dizer: o que a tia passou hoje? Não tenham medo das crianças, porque eu falo por mim, porque quando eu fui dar aula na classinha na igreja, eles acabaram comigo, gente. Eles acabaram. Tem umas crianças lá que eu vou te dizer que eles levantam a mão, sabe mais que a gente. Deixa a gente sem graça. Mas não tenham medo das crianças. Não tenham medo de mostrar a fraqueza de vocês diante da criança. Filho, isso eu não sei, mas nós vamos procurar junto. Vem cá. Vamos lá achar. Né? Não tenham esse medo de fracasso, medo de errar. A gente vai estar sempre errando. A gente fala lá em casa que parece um jogo de videogame, né? Quando você entende a fase da criança, ela passa para outra, e você fala: oh meu Deus do céu, que é isso, né? Então quando você entende que é assim, olha, gosta de comer isso, gosta de viver dessa forma, gosta de vestir isso, acorda no outro dia, parece que é outra criança. Esse menino não quer mais comer brócolis, esse menino não quer mais vestir chinelo, esse menino quer um cabelo diferente, essa criança quer uma trança, quer passar um batom. E a gente mudou de fase. E aí a gente está lá correndo atrás. Olha, os meus têm 22 anos. E nós correndo atrás deles ainda. Cada um de um lado, cada um quer fazer uma coisa. Um filho nunca é igual ao outro. Então a gente precisa entender como falar com esse filho. Como adentrar o coração dessa criança para que ela entenda a nossa linguagem. A correção, ela tem que vir de forma formativa. Então, uma correção que forma a criança, não uma correção que pune a criança. Você está formando alguém. Você está colocando naquela criança valores. Ela tem que ser formativa. E Deus fala com a gente o tempo todo, né? E a gente foi fazer compra ontem. Eu falei pro meu marido que eu ia falar sobre isso, que eu achei muito interessante. A gente foi fazer compra ontem e eu passei, tinha um menininho sentado dentro do carrinho, um pedaço um cabo de vassoura. E a mãe dele guardando as coisas no guarda-volume de costa e ele lá, um cabo de vassoura, todo feliz. Ele colocou o cabo de vassoura no chão e o carrinho dele andou. Nossa! Ele ficou tão feliz, porque ele não precisou pegar no carrinho. Ele pegou aquele cabo de vassoura e empurrou, e ele ficou, o sorriso dele. Quando eu olhei assim para ele, eu olhei para o meu marido e falei: a mãe dele, quando ela virou, que ela olhou para ele, ela deu 3 tapas nele. Pá, pá, pá. O menino, agora a gente ficou em casa pensando, né? O que esse menino pensou? Puxa vida, mas eu descobri uma coisa tão legal, né? Não precisei colocar a mão no carrinho. Olha que legal que eu sou. Mas levei 3 tapas. O que eu fiz de errado? Então a disciplina, ela tem que ser formativa e não punitiva. A gente não pode guardar a mágoa do nosso filho que ele fez na segunda-feira. Segunda-feira ele quebrou a janela da vizinha. Na terça a professora falou que ele mordeu o amigo. Na quarta... Não dá, gente. A gente precisa se esvaziar para começar tudo de novo, porque senão a gente vai juntando, e eu olhando para essa mãe, eu entendo que talvez ela já estivesse cansada. E a reação dela foi o quê? O menino ficou sem ação. E muitas vezes nós fazemos isso. Isso é muito normal na nossa vida. E é por isso que nós precisamos depender de Cristo para que Cristo possa moldar o nosso coração. Vocês estarem aqui já é o primeiro passo. Vocês desejam ter uma formação melhor para os seus filhos. E isso é algo divino. Estratégias. Criança gosta de limite. Criança gosta de rotina. Mas é porque você não conhece meu filho. Meu filho, meu filho, eu falo com ele, no outra hora ele já está aprontando, e aí eu tenho que falar de novo. Bem-vindo. Esse é o processo de formação de uma criança. Fez algo de errado, a criança precisa saber por que ela está apanhando,
a criança precisa saber o que ela fez de errado. Você não vai bater naquela criança quando você está irritado. Você está irritado, você só vai produzir nela a agressão do que você está fazendo, né? Então você vai respirar, pedir direção a Deus. Depois você vai sentar com seu filho, olhar dentro do olho dele. Eu sou a diretora amada da escola, né? Eu sou ruim. Eu tenho que fazer cara de mal. Então, uma vez eu passei numa sala de aula e as crianças estavam sentadas e eu estava aqui atrás da criança e eles assim na rodinha, né? E aí um falou pro outro assim: você já foi na sala da tia Nini? Aí ele: eu não. Ela é a tostadora. Eu sou a tostadora. Da mesma forma que eu acolho, eu busco explicar para eles que existe um limite. E eu não preciso, como diretora, alterar a minha voz. Eu simplesmente faço aquela cara de tristeza, olho dentro dos olhos deles, abaixo do tamanho deles e falo: vem cá, o que é isso? O que está acontecendo? Então, esse trabalho precisa ter ou o pai ou a mãe. Alguém tem que pagar o pato disso. O bom seria os dois, né? Ter esse time, né? Opa, isso aqui está errado, mas geralmente no lar, um é mais bravo do que o outro, né? Então, essa é a ideia, que tem alguém que vai abaixar e dizer para ele: olha aqui, vem cá, sua mãe me disse que você fez isso. As crianças, elas entendem muito bem. Muito bem. Eu estou com bebês lá na escola, com meses, e eles querem o celular. Eles entendem que aquilo é algo que traz um brilho. Eles não sabem o que é, mas traz um brilho para eles. E se você não dá, às vezes, alguma coisa, eles se jogam no chão. Mas peraí, eles são só crianças. Como é que eles sabem isso? Da onde é que veio isso? Né? Então, gente, a gente precisa estabelecer limites para as crianças. Hoje, o que eu enfrento mais dentro da escola é a falta de limites. O achar que a igreja é responsável pelo meu filho, pela formação do meu filho. A escola é responsável pela formação do meu filho, e não é. Nós somos responsáveis e nós vamos responder diante de Cristo o que nós fizemos. Eu coloquei aqui 3 coisas importantes. A fé é essencial. A gente precisa crer em Deus. A gente precisa crer que Deus suprirá as nossas necessidades, as nossas dificuldades. A esperança de que estamos buscando o caminho correto. Se vai dar certo no final, gente, a gente não sabe, mas a gente está buscando. E o amor, porque Deus é amor, né? Deus é amor. Então a gente começa com Deus na fé e termina com Deus no amor. A gente precisa entender que não somos perfeitos como pais, como mães. Não existe uma fórmula. Nosso filho não vem ali quando nasce com uma bolinha assim que você tira e fala: opa, esse aqui vai gostar disso, esse vai torcer pro time tal. Não vem, gente. Nós moldamos os nossos filhos. E cada um de vocês tem uma história. Essa história, ela é passada para o filho de vocês através de vocês, através da vida que vocês têm. Ah, mas eu nunca escutei um eu te amo da minha mãe. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a cuidar dessa criança, dessa promessa que o Senhor trouxe para mim. Me ajuda. Se vocês precisarem
precisarem de ajuda, gente, hoje já tem muitos lugares também, além dos nossos filhos. Eu acho que uma coisa importante é o nosso lar. O nosso lar é a base para os nossos filhos. Se vocês precisam de ajuda, assim como eu, assim como todos nós, né? Às vezes a gente não consegue resolver os nossos sentimentos, as nossas emoções. Existem os profissionais na área da psicologia que nos ajudam muito. Eu estava conversando com a pastora, as faculdades, elas dão gratuitamente um auxílio psicológico, tanto para os pais quanto para as crianças. Lá no Santa Cecília, essa semana, começou a triagem das pessoas. Então, se vocês se interessarem, busquem. Eu me coloco à disposição de ajudá-las também. Olha, eu precisava de tal, estou com minha criança desse jeito, né? Eu me coloco à disposição de ajudá-los de alguma forma. De repente a gente conversar individualmente, que eu possa vir aqui auxiliar vocês de uma forma individual, né? Entendendo o caso de cada um, porque através do nosso ambiente é que a gente cria um espelho que os nossos filhos buscam, e que eles busquem esse espelho na nossa casa, não no mundo, porque a coisa está feia. A coisa está feia lá fora. E a gente precisa criar a base para os nossos filhos caminharem. Eu sei que existem muitos diagnósticos, e eu acho que existem crianças, sim, com transtornos, déficits, dificuldades, mas também existe um desejo da nossa parte de não falharmos. Às vezes o nosso filho não é hiperativo, ele está se jogando no chão e fazendo aquelas bagunças todas na escola, mordendo o coleguinha, porque ele quer atenção, porque ele precisa de você. E a gente está tão focado em correr atrás de dinheiro, porque infelizmente a vida está assim, que a gente perde a conexão que nós temos com os nossos filhos. Nós esquecemos que o celular não é algo que vai suprir a necessidade de um pai e de uma mãe dentro de casa, de uma avó, de um tio, de uma tia, de uma família. Que os filhos de vocês abram a porta de casa e entendam que ali eles estão seguros, acolhidos, amados. Que vocês são a base dessas crianças e que vão dizer: Deus providenciará meu filho. Assim como Abraão falou, Deus providenciará um novo começo, um novo jeito. Eu não sei como, mas Deus providenciará algo para que a gente possa caminhar assim. Isso é muito importante, gente. A base da família, do lar de vocês. A igreja não faz milagre nesse aspecto, né, de simplesmente a criança aparecer aqui e você quiser, a criança vai melhorar, ela vai ser... Não, cada um tem a sua parte para fazer. Cada um tem um milagrezinho para fazer dentro de casa, na escola, com a avó, com o vô, com a tia, com o tio. Todo mundo faz parte desse crescimento dessa criança. Eu queria dizer para vocês que todos os dias são dias para recomeçarmos. Então, se a gente identificou alguma falha, puxa, eu não converso muito com meu filho, puxa, eu não estou dando valor ao ministério infantil, a tudo que está sendo passado lá, traga o seu filho para a igreja, gente. Não deixem eles em casa. Aqui é o melhor lugar que eles podem estar. Façam vínculos de amizade, se juntem, façam grupos. Os seus filhos vão chegar um momento da vida que eles vão procurar pares. O que significa procurar pares? Procurar pessoas iguais. Pessoas iguais, que se identifiquem. Não deixem eles se identificarem só com o mundo.
que eles possam ter amigos aqui dentro da igreja. Façam isso brotar daqui de vocês. Se ajudem, se amem, busquem fazer atividades juntos, vão na praia, vão no cinema, façam seus filhos criarem um vínculo para que eles se ajudem mais para frente. Quanto vale um amigo? Quantas vezes na nossa vida a gente precisou de um amigo para dizer para a gente: opa, vamos lá, vem cá. Quantas vezes faltou um amigo para dizer isso para a gente? Vamos cultivar isso. Vamos aproveitar que existe um ministério para isso. É tão gostoso poder ver que as crianças desde pequeno, elas já sabem quem Cristo é. Eu tenho uma criança na escola, ele chega evangelizando todo mundo. E eu não acredito naquele menino. Eu fico assim, pensando, é Deus, só pode ser, não tem outra explicação. Tem uma professora lá, que há muito tempo a gente está pedindo para ir para a igreja, mas ele já chegou falando: olha, você tem que ir para a igreja, porque senão você não vai para o céu. Porque, olha, vem cá que eu vou falar um negócio para você. Esses dias, foi uma mãe de um aluno na igreja, por conta dessa criança. Essa criança passou tanto valor, essa criança passou tanto ensinamento que está enraizado dentro do coração dela para a sala de aula, que a criança foi lá. Falou para a mãe: ó, meu amigo está falando que eu tenho que ir lá. Vamos lá na igreja. Vamos lá. E foi. Foi a mãe, foi a criança, chorou, sabe? Então, olha o que uma criança é capaz de fazer. Uma criança é capaz de fazer muitas coisas, gente. Então, não vamos subestimá-los. Eles precisam aprender, eles precisam replicar o que eles vivem dentro de casa. Não desistam. Não é sobre nós, não é sobre o que nós gostamos, não é sobre o que nós desejamos, não é sobre os sonhos que eu tenho para o meu filho de ser médico e de ser fisioterapeuta e de ser... Não é sobre nós, é sobre um plano do Senhor muito maior, que nós não entendemos, mas nós cremos que esse é o plano que Deus quer para os nossos filhos. Então, que a Bíblia seja o nosso guia, que o pastor da igreja seja uma pessoa usada pelo Senhor Jesus para ajudá-los, a pastora, o pessoal do ministério, vocês entre si. É sobre isso, é sobre Deus, é sobre o que Deus traz para as nossas vidas e sobre o que nós refletimos a quem está ao nosso redor. Se eu estou bem com Deus, eu estou bem com os meus filhos, porque quando eu errar, ela no meu quarto, não sei o que eu vou dizer: Deus do céu, bati no menino, e agora? O que eu faço? Bati no menino. Bati no menino de uma forma ruim. O Senhor vai te ajudar, te dizer o que fazer. Volta lá no menino e fala: olha, filho, deu ruim aqui. Sejam honestas, conversem com as crianças. Eles são muito inteligentes, gente. As crianças, elas fazem coisas que a gente é inacreditável. E eu falo que é uma geração totalmente diferente. Lá na escola as crianças já com 4, as crianças já nascem com o olho aberto, né, gente? Lembra que antigamente eles ficavam com o olhinho fechado, com a mãozinha fechada, e a gente ficava: ai, que cor que é esse olho dessa criança, gente? Demorava, não tem como não. Eu estou com um bebê de 4 meses com dente. O negócio é assustador. É assustadora. Né? E a gente está toda hora correndo atrás de entender onde é que a gente entra nisso. A tecnologia está levando eles, onde é que a gente entra nisso? Eu tiro, eu deixo, está quase um escravo de Jó, põe, tira, deixa eu ficar, o que eu faço? Como que eu faço? Combinados.
combinados. Você vai usar o celular de tal hora a tal hora. O que você está vendo? Eu estava fazendo um estudo e eu comentei com meu marido sobre um desenho. A gente fala assim, não, é só um desenho. Fica tranquila que está assistindo desenho. Gente, tem desenhos horrorosos na televisão. Tem desenhos que acabam com a moral, os bons costumes. Eu tinha até trazido aqui para colocar para vocês um desenho daquela porquinha rosa. Gente do céu, a Peppa, a tão amada e adorada Peppa, ela acaba com os valores de família. O pai é um bobão que não manda nada, ela manda tudo e ela faz o mundo dela um mundo só para ela. Gente, somos nós é que criamos o que aquela criança está sendo. Ela não nasceu sabendo quem é a Peppa. Somos nós que fazemos isso. Então que a gente possa ter essa responsabilidade, tanto diante do Senhor, quanto diante daquela criança. O que eu estou colocando para ela ver? Eu preciso participar do mundo dela. Não dá também só para dizer, eu coloquei aqui no YouTube, mas está no YouTube só de criança. Só tem coisa de criança, tá? Beleza? Beleza. Esses dias, na faculdade, tivemos um adolescente que eles gostam muito de um jogo chamado Roblox. Não sei se vocês já ouviram falar. Eles adoram esse jogo. Realmente é um jogo fascinante. E aí uma mãe estava prestando atenção nesse jogo, né? E o filho falou para ela assim, mãe, meu amigo está me pedindo o meu telefone. Aí a mãe, safa, né? Falou, está pedindo o seu telefone? Mãe, eu vou dar. Aí a mãe falou, pode dar o telefone, deu dela. O telefone dela. E aí, entrou, né? A pessoa começou a mandar coisa para ela. E, através daquilo, começou a pedir coisas. Então não é só um jogo infantil. Não somos só nós que somos espertos. Os pedófilos também são espertos. O mal também é esperto. Então a gente precisa estar orientando os nossos filhos. Conversem com eles. Entendam o mundo deles. Eu particularmente, a gente em casa teve bastante conversa sobre isso, porque eu sou um pouco diferente do meu marido. Eu sou um pouco mais aberta, né? Ao invés de tirar de você, eu vou entender o que é o que você quer. Então, eu participei muito disso, desse crescimento, do que eles estão vendo, de como eles estão fazendo, e eu acho assim, que é algo muito positivo. Porque quando você fala não, o não, para você falar com um bebê, ele já se joga no chão. Não sabe nem o que é, mas falou não, já se joga no chão. Então, quando você fala não para um adolescente, para uma criança, sem entender do que se trata, talvez seja mais difícil o caminho. Então, é muito mais fácil a gente buscar saber o que é aquilo. O que é esse jogo? O que ele faz? Será que não é o momento de eu ter a educação formativa e sentar com meu filho e dizer, olha, existem situações que podem ser ruins. E se isso acontecer, vamos fazer um combinado? Vamos, se isso acontecer, você me conta? Ou eu posso participar do seu jogo de vez em quando? Vamos jogar junto? Deixa eu ver o que você está fazendo. Vamos pintar junto? Vamos escrever junto? Eu tenho menino e menina. Quando que eu saio com a minha menina? Quando que eu saio com o meu menino? São totalmente diferentes. Eles pensam diferente. Eles vivem diferente. Eles têm necessidades diferentes. Então, gente, eu não quero me estender muito aqui. Eu acho que é legal que a gente possa ter essa troca
de conversar, de saber também se vocês têm dúvidas referente a alguma coisa que eu possa estar ajudando. Como eu disse, não é sobre nós, é sobre um plano muito maior do que os nossos desejos e as nossas vontades. Que Deus possa nos ajudar a caminhar na criação desses filhos. Se houver necessidade, procure ajuda, gente. Tem tanta ajuda hoje. Não tenham medo de medicar uma criança, caso necessário, às vezes é necessário. Não tenham medo. Hoje a tecnologia está tão grande, tão avançada, ela entra hoje com coisas que a gente nunca imaginava. Eu tenho estudado lá na faculdade cérebros diferentes. O cérebro da criança que sofreu abuso, o cérebro da criança que não sofreu, o cérebro da criança de uma casa que tem brigas constantes, grito, e outra não. Como isso afeta o nosso crescimento, principalmente naquela fase que a gente comentou, né, dos 2 aos 6 anos de idade. É um momento que o cérebro ainda está começando a se formar. O córtex frontal, que é essa parte aqui, ela se fecha só aos 18 anos. E hoje a ciência diz que está se fechando com 24. A Organização Mundial de Saúde diz que os jovens agora se estenderam de 18 para 24 anos. É algo de se conversar, né? Quantos jovens hoje começam a trabalhar bem depois? Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Os nossos filhos começaram a trabalhar com 18. Né? Você imagina aquele cérebro que está ainda se formando, como o meu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, quantas coisas aconteceram enquanto o meu cérebro teve que ser sacrificado ali, né? Porque são situações que uma criança está passando e que ela não passaria se eu fosse, por exemplo, trabalhar com 20 anos. E o que está acontecendo? Essa galera está indo trabalhar com 18 anos. E eles estão aprendendo a lidar com outras pessoas nessa idade. O que a gente fez lá atrás, com 13, 14, 15 anos, eles estão fazendo com 18. E por isso a extensão agora maior para 24 anos. Né? 24 anos, nós temos um jovem. Eu tenho 2 jovens em casa. Isso não significa, gente, que a gente tem que ser permissivo, não é isso. É só uma explicação que eu acho que é importante a gente saber. O mundo está mudando, mas os valores que nós temos para passar para os nossos filhos não podem ser mudados. E eu peço que Deus possa ajudar essa igreja a caminhar, ajudar essa igreja em todas as dificuldades e necessidades que ela possa ter, que as meninas estejam firmes e que cada criança seja olhada de forma individual, porque são formas individuais. A senhora diz que muitas vezes, né, a criança tem o mimo, tem a teimosia, tem aqueles probleminhas dela. Mas até que ponto que a gente pode ter isso como um mimo, como uma falta de educação? Porque hoje nós temos aí vários transtornos que são diagnosticados depois de um tempo, né? Nós temos o nosso Miguel, que a gente passou a vida toda, não, isso é preguiça, isso é não sei o que, é mal vontade. A gente foi maçando, até que chegou um ponto que precisou de chegar nesse nível de buscar ajuda psicológica. E aí foi quando a gente descobriu um certo transtorno que ele tem. Aí a gente parou e olhou um para a cara do outro e falou, e nós ficamos maçando esse menino a vida toda. Você é preguiçoso, você é mole, você é devagar. Muitas vezes ele chorava, não conseguia acompanhar, sentia sofrimento interno, sofria calado, né? A Aline acompanhou
um certo tempo disso, porque ela é muito amiga nossa aí, de muito tempo. E, né, e a gente tinha esse negócio, não, isso não é nada, isso é frescura. Então, como é que a gente pode tentar enxergar isso de algum tempo? Ah, meu filho é teimoso demais ao extremo, é preguiçoso demais ao extremo. Até que ponto isso pode ser uma coisa humana e até que ponto eu posso começar a enxergar como algum tipo de transtorno, déficit ou algo fora do normal? Isso é uma pergunta muito comum e a escola nos ajuda muito nesse processo. É uma linha muito fina do que é a falta de respeito com algum transtorno. Mas a gente tem que observar as crianças no conjunto. Lá a gente tem uma grade de desenvolvimento de cada criança. Dentro das escolas, a maioria já deve estar na escola, existe essa grade de desenvolvimento da criança. Quando você vê o seu filho junto com um monte de criança, você precisa observar algumas coisas. Tem coisas que a gente não quer enxergar, mas a gente precisa enxergar, gente. Às vezes aquela criança, ela é uma criança mais isolada, ela é uma criança que tem mais dificuldade com o não. E como é a dificuldade com o não? É aquela criança que se descontrola ao extremo. Aquela criança que joga tudo no chão e que ao ponto de se machucar. É um alerta. Aquela criança que tem seletividade alimentar. Meu filho não come nada para mastigar, meu filho come tudo na papinha. É algo para se investigar. O Miguel foi sacrificado durante um tempo, e isso é muito comum, principalmente hoje, a maioria das crianças acaba sendo diagnosticada com algo. Isso não pode ser uma bengala para a gente, tá? Mas existe. É difícil e a gente precisa muito de ter o nosso olhar perante as outras crianças, porque as crianças se desenvolvem, é como o desenvolvimento do corpo humano, é o crescimento das crianças. Elas se desenvolvem muito próximas uma das outras. Então, eu tenho um filho de 7 anos e ele não lê ainda. Tudo bem. 8 anos, ele não lê ainda. Alerta. 9 anos, ele não lê ainda. Alertão. Deu ruim. Alguma coisa tem ali. Mas é uma doença? Nem sempre. Às vezes pode ser uma dislexia, um problema de visão, um problema de audição. Existe algo. E esse algo precisa ser investigado. Então, quando a gente começar a apertar demais aquela criança em determinadas coisas, vamos parar e olhar, peraí. O que é isso que eu estou pedindo para o meu filho? Ele é capaz? A idade dele permite que ele faça isso? Como é que está a escola? Vamos procurar a escola. Eu gostaria de falar com a professora. Eu quero saber o desenvolvimento do meu filho. Peço um relatório, a escola é obrigada a dar a vocês um relatório do aluno. Vai lá na escola e fala, olha, eu gostaria de um relatório sobre o meu filho, tem a possibilidade de vocês fazerem? Leiam o relatório da professora, olhem aquilo e olhem como um desejo de ajudar, gente. Com um desejo de ajudar, porque às vezes eles precisam de ajuda, sim. E não tenham medo por isso. Meu filho é diferente. Eu tenho crianças dentro da escola de todo tipo. Todo tipo. Nós trabalhamos com todas elas. E nós buscamos a socialização de todas elas, a inclusão de todas elas. Hoje, eu vejo que eu já tenho empregado adultos autistas. E eles trabalham, gente. Eles trabalham muito, inclusive. Eles são muito organizados. Eles são... Olha, vou falar para vocês. Essa semana uma amiga falou para mim, olha, eu contratei 2 funcionários. Os 2 funcionários são autistas.
E foram a melhor contratação que eu fiz até hoje. Porque eles são focados no trabalho. Então, o diagnóstico não é uma sentença. O diagnóstico só é algo que você vai olhar e vai ter que entender o que eu vou fazer para que o meu filho entenda o mundo da mesma forma que os outros. E só. Costumo dizer que na nossa interação deve ter uma pancada de gente autista. É que não é diagnosticado. Como que a gente via os estranhos, né? É estranho, retardado. Dava até para falar, né? Dava até para falar. Antes não tinha, né? Agora pode falar. Mas como que a gente via, né? Isolava eles da nossa família por conta disso, porque não tinha o diagnóstico. Eu penso que o diagnóstico não tem que virar assim um fim do mundo, não é uma invalidez. Não. Mas tem que buscar aí a superação, falar mesmo, a inclusão, como você falou. E eles são muito capazes, muito. E assim, às vezes a gente se assusta, né? Porque você receber um diagnóstico de autismo de criança, para os pais é a mesma coisa como se eles estivessem com câncer. É assustador. Vocês pensam, meu Deus, meu filho vai ser aquele que fica rodando rodinha. Não é assim, gente. Não é assim. Eles têm, as capacidades deles são muito grandes. Eles podem viver uma vida muito parecida com a nossa. Casar, ter filho, viver a vida normalmente. Mas eles precisam de ajuda. O começo é uma ajuda muito grande para que eles consigam se desenvolver. Mas a gente precisa abrir nossos olhos. Vamos olhar nossas crianças. Se tem alguma coisa diferente, vamos correr atrás. A gente rodou muito carrinho. No nosso tempo a gente rodou muito carrinho, a gente sofreu muito, a gente fez muitas coisas e os nossos pais não tinham esse olhar, não existia esse olhar. Hoje o olhar se abriu até demais, mas o olhar se abriu. Que a gente não entre em pânico, mas que a gente também olhe as nossas crianças porque elas precisam de ajuda. Acho que a palavra está atento a eles, né? Porque qualquer diferença pode estar mostrando alguma coisa para a gente. E o grande problema é que muitos pais vão fazendo vista grossa, vão empurrando com a barriga. E esse foi até um dos motivos da gente marcar essa palestra para dar um alerta. E presta atenção no teu filho. Está diferente, está se isolando, não quer tirar uma foto. Por que não quer tirar foto? Por que está se isolando? Porque, né? Tem essa dificuldade de socializar. Então, eu acho que é a hora que o pai e a mãe precisam olhar e buscar ajuda, né? Conversar com o filho. Sim. Não é fácil para os pais. Eu aqui defendo os pais também. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes eu já tive que conversar com pais na minha sala e dizer, olha, vamos investigar, tem alguma coisa que não está legal. Então eu sei que vocês têm um sentimento que pode ser até um sentimento de derrota, né? Puxa, meu filho é diferente, meu filho é estranho, ele não vai fazer a mesma coisa que os outros. Mas não pensem nisso, né? Busquem um olhar diferente. São situações totalmente diferentes. Hoje nós vivemos uma sociedade muito organizada para receber essas crianças. As escolas buscam também se organizar para receber essas crianças. Então, não se assustem. Não se assustem. Um diagnóstico não define o que o seu filho é. Uma coisa que eu queria que você falasse também, a importância da igreja. Porque às vezes alguns pais, eles ficam, não vou levar porque vai fazer bagunça, não vou levar porque vai dar trabalho, não vou levar porque não vai ficar. E se a criança não vier, ela não vai aprender. Né? Como que a gente, igreja, consegue ajudar também esses pais que têm essa visão, né? Não quer ter trabalho. A criança vai aprender a cultuar cultuando, né? Então como é que a gente pode aí ajudar esses pais que às vezes chegarem e ficarem, porque
fazer, seu filho é isso, seu filho é aquilo. Então, como é que a gente pode confortar esses pais e mostrar para eles que sim, tem que trazer, sim, é bom trazer, como a gente como igreja, como a gente abraça esses pais. Eu acho que primeiro a gente precisa aprender. A igreja precisa também buscar um estudo sobre isso. Buscar profissionais que venham até aqui para conversar. Buscar pessoas apoio de pessoas que trabalham com crianças autistas, crianças especiais. Eu acho que isso é importante. E os pais, gente, a gente tem que se informar, a gente tem que participar. A gente tem que trazer os nossos filhos, como eu disse, o nosso lar, o nosso ambiente. Como que aquela criança se vê? Você vem para a igreja, mas ele fica por quê? Porque ele é mal criado? Não, gente. Aqui é o melhor lugar para eles estarem. Porque é aqui que o amiguinho vai fazer alguma coisa, a tia vai chamar atenção e vai dizer, olha, isso está errado. Não é assim. Vamos orar pela vida do amigo. O amigo não está bem hoje. É aqui que eles têm que estar. Então, assim, o primeiro olhar é esse, é o ambiente da nossa casa. Como que nós estamos nos comportando diante dessa criança? Como é a nossa fé? É tudo que a gente falou. Como é a nossa fé? A nossa fé é tão pequena ao ponto de deixar o nosso filho em casa e vir? Não, eu vou enfrentar. Deus não deu a bênção? Opa, vou trazer a bênção. A bênção vem comigo. Eu vou fazer o meu papel e a igreja vai fazer o papel dela. Né? Porque Deus está aqui. Deus está vendo. Deus sabe o que essa igreja precisa. Então, sejam colaboradores. Pensem naquilo que eu falei para vocês. Se ajudem. Saiam juntas. Levem as crianças para fazer coisas juntas. Isso é maravilhoso. Ah, mas o meu filho é muito bagunceiro, ele bate na... Educação formativa, gente. Vocês estão formando o caráter das crianças. Não desistam. É cansativo, dá trabalho, é difícil, a gente pensa que não vai conseguir, muitas vezes a gente fraqueja, muitas vezes a gente falha, mas nós estamos aqui. Olha aqui. Nós estamos aqui. Nós temos o desejo de fazer melhor. Já começou hoje. Eu já consigo pensar o que eu posso fazer melhor hoje, o que eu posso fazer melhor amanhã quando eu acordar. Como que eu posso conversar com meu filho? O que ele pode saber? Como ele pode aprender de uma forma diferente aquilo que eu quero passar? Será que eu consigo meia hora com meu filho? Só meia hora do meu tempo? Eu vou deixar o celular de lado? Eu vou falar para ele, olha, eu vou ver você jogar bola lá na rua com seus amigos. Eu vou sentar para fazer um quebra-cabeça aqui com você. Me diz o que você aprendeu na classinha. Deixa eu participar da sua vida. A gente precisa participar da vida dos nossos filhos. A gente não tem feito isso e eu me coloco também. Eu me coloco junto com vocês. Às vezes a gente está focado nas nossas coisas e a gente não consegue olhar aquela criança, a necessidade daquela criança. Ser criança é muito difícil, gente. Você vê um menino conseguiu lá, mexeu o carrinho, levou uns 3 tapas. Imagina que difícil que é ser criança. Eles não sabem o que é certo, o que é errado. Uma hora o que é certo é errado, outra hora o que é errado é certo. Uma hora minha mãe deixa, outra hora minha mãe não deixa, minha avó deixa, minha mãe não deixa. Ah, meu pai deixa. Não. É um caos a cabeça das crianças. É um caos. A gente... Tem uma história. Olha, vai contar um caos. Trauma de infância. Oh, meu Deus. Deixa eu contar. Eu lembro que uma vez eu estava lavando louça em casa, eu devia ser muito pequena. E aí na hora de lavar o coador, não sei de onde eu tirei a ideia de catar o sabonete para lavar o coador de café, sabe? Coador de couro, aqueles antigos. E aí lavei toda, né? Consegui lavar o coador, deixei bem clarinho e cheiroso. Nossa,
educação punitiva. Você foi punida por algo que você fez, não sabe nem do que se trata. Só sei que apanhei. É isso. Só sei que apanhei. Então, a gente precisa pensar e se colocar também no lugar das crianças. Não é fácil ser criança, gente. Eu apanhei de tudo quanto é coisa. Eu era terrível também. Vou dizer que eu era terrível. Mas eu apanhei de tudo. De ferro, de fio de ferro, de quadro. Eu acho que eu sou a única pessoa que apanhou de quadro na vida. De quadro mesmo, quadro da parede. Enfim, né? Educação punitiva é o que eu tive e é o que a maioria de nós tivemos, né? E é tão difícil a gente passar aquilo que a gente não teve, meu Deus, é muito difícil. E é por isso que eu falo, a gente precisa se ajudar, a gente precisa estar junto, a gente precisa participar, a gente precisa entender a dificuldade do irmão, às vezes é a mesma nossa. Às vezes a gente pode olhar e falar, puxa, aquele tem 11, esse tem 6, mas esse de 6 vai chegar lá no de 11. Meu Deus, como é que vai ser isso? Conversem, não tenham medo de falhar. A gente falha toda hora, vixe, eu falho toda hora com esses meus filhos. A Carol também fala. Levantou já a mão já. Vou contar uma história rápida também. Aqui, ó, casos de família, gente, a gente vai... Porque às vezes a gente fala, mãe, a gente sabe que a gente erra, mas a gente não quer confessar para os filhos, para não mostrar que perdeu ali uma autoridade, mas a gente é muito orgulhoso. E aí eu me lembro, a pastora sabe essa história que eu contei para ela, eu tinha pouco tempo de convertida, e aí um dia estava todo mundo almoçando em casa, eu tenho aquelas panelas que a tampa é de vidro, e aí o Miguel lavando a louça, o Rony sentado na mesa, a Maria sentada também, eu passei e a tampa caiu no dedinho. Gente, mas eu falei tanto palavrão, mas tanto, eu xingava, soltei várias palavras. Aí tava assim, ó, o Miguel lavando a louça ficou estático, o marido comendo ficou estático, a Maria também, silêncio, eu entrei no banheiro e fiz pá na porta, bati a porta, mas frustrada, porque eu sabia que eu tinha errado, que eu tinha feito uma coisa muito feia e que eu ia ter que pedir perdão se eu quisesse ensinar o perdão para meus filhos. E eu chorei, mas eu fiquei uns 20 minutos no banheiro. Quem conhece minha casa é bem pequena. Então a cozinha e o banheiro é colado, gente. Eu ficava ali sempre. Ninguém nem escutou o que ela falava. Senhor, chorando. Ninguém. Eu não sei se eu chorava mais pelo que eu tinha feito ou porque eu ia ter que pedir um perdão. E aí chorei, e Deus falou, vai, é ali que você vai ensinar seus filhos a pedirem perdão também. Aí saiu, abri devagarinho a porta, Se nada tivesse olhei, fui um de cada vez deles, um por um, na Maria, do jeito que ela entendesse, o marido e o Miguel, e pedi perdão e falei para eles que o que eu tinha feito não era bom e que não agradava a Deus e que eu também, como mãe, falho. Aí os três, está perdoada, a louça estava lavada, foi bom, perdoado, e pronto, e passou. Mas é triste, né? É triste, eu tive que engolir ali o orgulho, mas era uma forma de eu ensinar meus filhos que eu também peço perdão, que eu também falho assim como eles, e ensiná-los a pedir também. Então, isso é um ciclo vicioso, né? A gente aprendeu isso com os nossos pais, apanhar e ficar calado, não tem direito de pedir desculpa, mas o pai, mesmo sabendo que está errado, não vai lá, não pede desculpa e fica por isso mesmo. Só que a gente esquece que eles são nossos espelhos. E quando a gente vê eles fazendo isso com os nossos netos, a gente vai falar assim, por que você está fazendo isso? Ele não fez nada. Aí ele vai olhar e vai falar assim, lembra quando você fazia comigo, eu também não tinha culpa? Onde é que vai a nossa cara? Que exemplo que a gente deu. É muito difícil pedir perdão pro filho. Eu já tive que passar por isso também, parece que é como se você tivesse que engolir, né? Engolir a sua autoridade, né? Você engole a sua autoridade para Deus. Eu acho que na verdade eles vieram para isso mesmo, entendeu? Para nos mostrar o quão frágil nós somos, né? O quanto a gente erra e o quanto a gente tem que baixar esse orgulho, porque a gente é muito orgulhoso, porque a gente é superior a eles, né? E se colocar abaixo ou igual a eles dói na gente, mas é um ensinamento fantástico.
é algo que eles vão levar para a vida toda. Um dia vocês vão olhar para os seus filhos e ver eles fazendo a mesma coisa com os netos e você vai falar, caramba. Vou contar para vocês uma coisa. Meu filho começou a namorar. Ai, Jesus amado. E aí eu estava assim, na mesa, almoçando, e aí ele falou assim, vamos orar. E a menina olhou para ele, a gente ora aqui em casa para almoçar, para jantar. Ela, tá bom, oramos. Aí eu falei, não, assim, ele passou pela vergonha de, ela não é uma menina que ainda conhece 100% a Cristo, da forma que deveria, mas ela ficou olhando para a cara dele e ele passou a vergonha e falou, aqui em casa é assim. E aí passou uma semana, duas, ela foi almoçar ela de novo em casa e ele foi comer. Ela olhou para ele e falou assim, você não vai orar? Aí ele, eu vou orar. Né? Então assim, que valor que a gente passou para eles. O que eles aprenderam? Olha que bacana olhar isso. Né? Para quem não sabe, não sei se eu estou passando do tempo aí, passei bastante, né? Falo demais, gente. 10 minutos? Vocês querem fazer pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguém quer ou quer falar pessoalmente? Às vezes quer escrever, né, gente? Escreve aí o número de vocês, escreve aí o que vocês querem. Não? Aí também vem falar comigo no final, também a gente bate papo, para não atrapalhar. Entendeu? Olha, vocês estão sem pergunta, gente. Então, aprenderam direitinho. Então tá, né? Não vamos estender aqui. Eu queria agradecer esse lugar tão especial que me deu a oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Como eu disse, criar filhos não é fácil, mas é um desafio que Deus nos deu. E se Ele nos deu, Ele vai nos capacitar para isso. Usem as ferramentas que vocês têm. Usem o ministério infantil, use o lar de vocês, use a vida de vocês e use a vida de Cristo. Nunca se esqueça disso, que Cristo seja o começo de tudo, porque Ele é o começo e Ele vai ser lá o final também. Muito obrigada, gente.